Ainda estamos falando, né, dessa dor, das doenças, dos males que batem às nossas portas. Então, hoje eu vou adentrar um pouquinho dentro da doutrina espírita para como que a doutrina ela faz um apanhado de tudo isso aí e como que ela coloca para gente. Então, o que o espiritismo diz sobre a dor? A dor faz parte da existência. Então, na doutrina espírita, aprende-se ser ela um processo educativo para a evolução. Mas diante da visão embaçada do homem perfeito, é ainda considerado um tormento, o qual ela tenta evitar o máximo possível. Então, nós ainda vemos a dor como uma punição, um castigo, um karma pesado. A gente tem que abrir um pouco a nossa mente e compreender que, na verdade, nós estamos habitando um planeta que é de prova e expiação. Então, é um planeta que ele ainda está muito primitivo, ou seja, nós somos seres muito primitivos. E é necessário, para acordar a nossa consciência, para que a gente busque esse autoconhecimento, essa abertura de consciência, a dor, porque ela faz parte do processo da sobrevivência, do despertamento que nós precisamos ter. Então, a dor ela tem uma facilidade ou um caminho mais abrangente para a gente olhar para dentro de nós. Porque quando a dor vem, é o momento que a gente entra em processo de reflexão. Primeira coisa que a gente começa a indagar: por que, meu Deus? Por que eu estou passando por esse processo? Porque nós ainda não temos entendimento do nosso caminhar, então a gente sempre reverbera a Deus o processo que estamos vivendo. Então, no Livro dos Espíritos, fala que nossa evolução atual é de espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Sendo assim, tanto a compreensão das leis divinas como os nossos atos ainda são imperfeitos. Nós não temos capacidade de um entendimento total e absoluto da situação, da vida, das posturas. Nós aprendemos uma coisa agora, estamos defendendo muito. Lá na frente a gente vai ver que foi só uma ponte para que abrisse novas portas para novos entendimentos. Então a gente tem que conscientizar que o nosso mundo ainda é um mundo primitivo, é um mundo de dor, é um mundo da sobrevivência, é um mundo da aprendizagem. Nós estamos no processo de alfabetização, conhecendo as letras para que possamos formar as palavras. Então, nesse quadro, também podemos considerar que é grande a nossa falta de fé. É tanto que Jesus nos advertia que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. E quando a gente busca conhecer esse tamanho desse grão, a gente fica assim pasmo, porque o grão de mostarda ele é pequenininho. E Jesus comparou a nossa fé com esse grão de mostarda, mas ainda assim falou: se puder caminhar, né, elevar a sua moral, poderás fazer muito mais do que eu faço. Então, nos dando a certeza que nós estamos aqui para aprender, para crescer, para poder progredir, evoluir. E à medida que nós vamos buscando vencer as etapas desse aprendizado, nós vamos nos tornando espíritos mais luminosos, mais dóceis, mais amáveis, mais qualificados, né, dentro da moral. Então, por isso que Jesus sempre nos advertia. E por isso tudo que nós atravessamos, a gente percebe a quantidade de ingredientes que temos para os sofrimentos. Porque nós estamos sujeitos às dores que muito nos aflige. Não existe nenhum ser humano no planeta Terra que não tenha dor. Não existe nenhum ser humano que não passa pelo processo da mutação, da transformação, porque nós só temos a capacidade de mudar quando passamos pelo processo do sofrimento, da dor, que seja através das doenças, que seja através dos problemas materiais, como a ausência financeira, né, problemas de brigas entre família, desunião. São processos que a gente vai atravessando e são aqueles processos que realmente nos faz permitir mudar a nossa conduta. São experiências, são exercícios diários que nós enfrentamos. Então, por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si. E, ao mesmo tempo,
torna-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, que ela é única e duradoura. Essa é a felicidade. É a felicidade que Jesus veio nos ensinar. Quando ele fala que o meu reino não é desse mundo, é porque nós estamos no mundo da ilusão. O reino de Deus é o reino da paz, é o reino do conhecimento, é o reino do aprimoramento, da abertura de consciência. Porque quando você tem entendimento dos assuntos, você atravessa tranquilo, sem nenhum problema. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar as nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Então, nós conhecemos a felicidade, né? Temporária, momentânea. E olha que nós ainda não temos o conceito real do que é ser feliz. Porque esse conceito de ser feliz, ele ainda está muito aliado aos olhos da ilusão, ao mundo material. Nós colocamos a felicidade na ramificação dos bens materiais. O meu ter, eu tenho. Né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho boa saúde, eu tenho boas amizades. Então, assim, eu tenho um bom emprego. É essa visão que nós temos de felicidade. Nós não temos aquele conceito, meu Deus, me dá a condição de eu melhorar, de eu transformar, de eu ser mais dócil, amável, que eu possa perdoar. Essas são as verdadeiras riquezas. Mas o nosso olhar ainda não está para o interno, ele está mais para o externo. Mas não deixa de ser um aprendizado. Quando temos a capacidade de fazer uma leitura do externo, estamos aprendendo para fazer a própria leitura de nós mesmos, né? Então, por isso, por Deus, nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é o lugar de passagem e não o ponto de chegada. Tem pessoas que vivem aqui no planeta achando que são deuses, que acha que não vai embora, que vai ficar para a semente, que vai morar a vida inteira aqui, que não vai envelhecer, que não vai enfrentar os dissabores, que não vai enfrentar as doenças, que não vai enfrentar a velhice. Então, quando as pessoas, muitas pessoas às vezes acordam já no final, mas a gente ainda parabeniza porque estão acordando. Tem outros que estão acordando mais cedo. E eu vou ser sincero com vocês: quanto maior a dor, se você enxergar essa dor como um movimento, né, uma ação energética, a tendência é se tornar melhor nessa estrada. É conseguir visualizar o Evangelho de Jesus na resignação, na paciência, na boa conduta, na esperança, na fé. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista, que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Esses são relatos do livro Problema do Ser ao Destino e da Dor, né? Para que a gente possa fazer uma avaliação, porque essas palavras nos colocam uma reflexão, que nós somos filhos de Deus e que pela imperfeição que somos, por sermos crianças espirituais, dentro de um mundo em evolução, num processo de prova e expiação, é o Pai que corrige, é o Pai que mostra o caminho, é o Pai que educa. E nós só aprendemos ainda através da dor, do processo em que eu sinto na pele para que eu possa me conduzir da melhor maneira possível. Porque quando eu estou no fundo do poço, a tendência é olhar para cima e tentar voltar, né, para cima. Esse caminhar, esse mundo de dualidade, do vai e vem, né,
é que vai nos mostrando onde é que tem algo que eu não posso ir, que não é permitido. Esse caminho eu já conheço, aqui eu vou fazer essa trilha, porque a gente vai começando a pensar, a analisar. Então, a dor, ela ainda faz parte da nossa vivência, da nossa experiência. Ela é o mundo que nós estamos vivendo, é o mundo de passagem que estamos vivendo, e precisamos ainda desse processo. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ou então karma, como é chamado. Só que nós temos agora uma capacidade, porque antes, quando a gente falava karma, a gente sempre falava assim, a pessoa contava uma história e você falava assim, meu Deus, mas que karma pesado que fulana tem. O karma é simplesmente uma palavra que é conceituada de várias maneiras hoje. Mas o karma nada mais é do que o teor energético que nós criamos e que precisa desfazer, seja ele negativo, seja ele positivo. Porque existem os karmas positivos, que são bônus. Muitas vezes a gente vem com o script para aprender a ler, e de repente nós aprendemos a ler, e de repente estamos escrevendo também um livro para que o outro leia. Então, à medida que a gente vai tomando os passos mais largos, elevando a nossa moral, nos conduzindo de uma melhor maneira, nós estamos, então, criando esse karma. E causa e efeito, tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu faço, eu tenho uma resposta. Então, qualquer ação que eu tenho, né, eu jogo a bola, ela bate na parede e vai voltar para as minhas mãos. Então, tudo que eu coloco para alguém volta para mim. Isso é causa e efeito, porque é plantio, é ação, é movimento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí, André Luiz, no seu livro Ação e Reação, ele fala que karma designa causa e efeito, porque a toda ação corresponde uma reação. Tudo que eu faço, eu tenho uma consequência da minha atitude e eu tenho que assumir. Quer dizer que está ligado a ações de vida passadas. Óbvio, se nós somos espíritas, estamos aqui trabalhando, estudando, vivenciando e aprendendo, quantas coisas nos ocorrem que você busca nessa própria vida o entendimento e você fala assim, não, mas não tem cabimento. Né? Como explicar uma criança com 6 anos de idade que morre com cirrose se nós sabemos que o fígado, né? O baço, o fígado, o nosso intestino, quer dizer, o nosso aparelho digestivo, ele está refletindo tudo que nós alimentamos. E nós sabemos que isso se condiz com o vício, que é a bebida, é o álcool. Mas como uma criança que nunca tocou em um álcool, ela pode, nesse momento, estar enfrentando a consequência de uma atitude que nós já conhecemos, porque a ciência vem nos mostrando. Então, são criaturas, aí vem o karma, é o queima do karma, porque são energia que acumulou através da ação, veio a reação, e agora é o processo de retirar essa energia, desanuviar, né? Desmantelar essa estrutura energética para que se torne saúde. Porque nós precisamos quebrar as moléculas das más energias para que elas sejam danificadas, elas possam se esvair para que a gente possa, então, alcançar esse processo que nós chamamos de saúde. Quer dizer que está ligado às ações da vida passada, assim como o karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos. Então, aquela situação, eu estou devendo. Nós utilizamos palavras ainda tão chulas, né? Eu sou devedor, eu sou pecador, porque eu sou sombra, eu sou muito ruim. É uma expressão que nós utilizamos para poder entender quem somos. Porque nós ainda não aprendemos de verdade quem somos. Nós estamos, vamos dizer, abrindo as primeiras páginas do livro, conhecendo a nós mesmos, lidando com as nossas emoções, com os nossos raciocínios, pensamentos, com as reações impulsivas que temos muitas vezes. Agimos mais por instinto, por impulso, do que propriamente pela razão. Então, essa contabilidade da justiça divina, nós acumulamos em nós e temos isso como uma prova, uma situação de punição. Deus está me punindo porque eu fiz aquilo ali, Deus está me castigando. Ainda vemos com esses olhos. Quando a gente
passa-se uma página e fala assim: não, Deus não está me punindo, porque Deus, ele não fica com raiva do que eu estou fazendo, porque ele sabe o que eu estou fazendo, é por ignorância, é por maldade ainda, né, que mora em minha alma, porque eu ainda não fui esclarecido pela luz. Então, faço muitas coisas porque a minha consciência está adormecida. Então, no momento em que eu começo a levantar essa disposição, esses ensinamentos, aí eu consigo enxergar que essa contabilidade não é a contabilidade da justiça divina, é a contabilidade minha, que eu criei e eu preciso agora colocar uma planilha diferenciada. Então, segundo esse princípio, a criatura humana tem de dar conta de tudo que recebe na vida, de todos os empréstimos de Deus, os patrimônios materiais, a inteligência que temos, o tempo que temos, as afeições, os títulos que alcançamos, o corpo físico que nós temos hoje, que lhe é concedido para o aperfeiçoamento espiritual. Tudo que nós temos é presente divino, que vem como instrumento para alavancar a nossa estrada, a nossa vida. E será sempre assim, na roda viva da evolução espiritual, em que deve se empenhar, tendo em vista a conquista de amor e sabedoria. Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Por quê? Porque o nosso psique, a nossa mente, é onde estão os nossos pensamentos, é onde está a nossa energia maior, que ela é elaborada e construída diuturnamente. É a nossa fonte energética que nos mantém vivos, em pé, que faz com que possamos analisar a vida, ora com os olhos do coração, ora com os olhos da ilusão, né? Então, tudo tem origem em nós mesmos. Nós somos co-construtores da nossa vida. Assim, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças nos seus envoltórios, quer dizer, no corpo espiritual, ou então no perispírito, que vai para o corpo físico. As nossas doenças advêm do espírito e que vai para o corpo físico, quando ela não é sanada, né, nos seus teores energéticos, ou seja, desmaterializado as energias pesadas. A dor não é só orgânica, não é aquela dor que dói o meu braço, dói a minha cabeça, dói as minhas costas, né? Que eu coloco a mão no fogo, eu sinto a dor, que alguém me belisca, que alguém me aperta. Não é, a dor não é só orgânica. Existe uma dor que nós chamamos de dor espiritual, que segundo Sanders, surge quando a visão do paciente de sua vida espiritual e sua experiência de vida estão em um estado de incompatibilidade ou conflito. Ele consegue passar isso dessa forma. Quando meu estado não está compatível com o que eu estou vivendo ou com o que eu quero viver, eu não quero conflito, eu quero paz, eu não quero doença, né? Eu quero saúde. Então, a partir do momento que eu vivencio todas essas células energéticas, ou seja, positivas ou negativas, eu estou caminhando, vivenciando. E uma vez que essa dor não é mais física, mas ela é a dor moral, ela é a dor espiritual. É a angústia, é a tristeza, é a depressão, é a ansiedade, né? É aquela dor de cabeça constante que não tem médico, não tem remédio que fala, ó, oh, seu problema é esse. São coisas que nós carregamos pela vida, uma dor na perna, que ela é constante, né? Tem pessoas que têm coisas que se tornam crônicas. E os estudos lá atrás nós mostramos quanto a questão das dores morais ela afeta o nosso corpo físico, porque ela está dentro da nossa mentalização de energia. E uma vez que criamos essa mentalização energética e acumulamos em determinado local do nosso corpo, ali vira uma dor crônica.
Enquanto não abrirmos para esse mundo da consciência, essa abertura de conhecimento, de mudança de pensamento, de postura, essa dor não vai ter fim. Porque mudar ainda é muito difícil. Sair da nossa zona de conforto, olhar o outro diferente e olhar a nós mesmos. É ter piedade e caridade para conosco. É uma dor profunda no ser, na alma, e ela não é física. Não existe remédio que cura, né? Como que a gente vai fazer com essa dor? Transformar. Por isso que Jesus é misericordioso. A dor faz parte da sobrevivência porque nós precisamos caminhar. Em revisão sistemática, foi observado que a abordagem da espiritualidade em crianças e adolescentes com câncer, além de seus familiares, ajuda a melhorar a dor e trazer mais esperança com o tratamento, pois muitos acabam desistindo e questionando a sua existência. Os médicos, hoje em dia, eles estão assim muito preocupados com essa questão da espiritualidade ou da espiritualização de cada ser, né? Eu vivi dentro do hospital com a dor do câncer da minha tia. Eu lembro muito que o médico, quando vinha no quarto, ele falava assim: a senhora confia em Deus? A senhora reza, ela confia, eu confio em Maria, né? A minha mãe. Então reza para sua mãe. Peça para te curar. Porque quando a gente tem fé, a gente alcança o objetivo. E a gente fica assim, pensativo, né? Porque antes a gente não escutava isso do médico. O olhar dele era mais para o material. O remédio era o que provinha a saúde, a cura. E a gente percebe que hoje não, nós temos essa diferença. A forma de eu enxergar a doença, a forma de eu lidar com ela, a forma de eu abraçar e soltar. Porque muitas vezes a doença bate à nossa porta e a gente põe sala, faz sala, dá café, né? Arranja um quarto. Ah, mas eu estou assim. Ah, eu estou. Não, eu não estou. Ó, chegou, me avisou, vou encontrar uma resposta por que eu estou vivendo isso e tchau, vai embora, que você não mora aqui não, você não é minha. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Então os médicos, principalmente nas alas de câncer, eles estão olhando muito isso. As crianças que têm o apoio familiar, as crianças que têm o lado espiritual mais desenvolvido, as crianças que estão em oração, os pais que estão mais ligados a Jesus, a Deus, água fluídica, água benta, terço, reza, vela, não importa. Não importa ser ritualista. O importante é o caminho, é o condutor de fé. Às vezes, a imagem de um Cristo na minha sala, no meu oratório, é o meu condutor de fé, que me faz olhar e me reverbera uma força, a vontade. Então, a gente não pode questionar ou analisar, né, fazendo crítica a nenhuma religião, a nenhum tipo de procedimento que faz essa ligação, essa ponte entre a criatura e o Criador. Então, acaba que, quando não se tem esse apoio, as pessoas começam a questionar a própria existência. Não vale a pena. Para que eu estou aqui doente, não vou aproveitar nada da minha vida? O melhor que tem é desistir, é morrer. Às vezes suicida. Então, a gente percebe o tanto que Deus ele está tão presente na nossa vida. Em todos os lugares, certo? Em todas as janelas, em todas as portas. Deus está presente no trabalho, Deus está presente na família, Deus está presente nos casamentos, Deus está presente na relação de mães e pais, filhos, avós, tios. Deus está presente na vida social, de criaturas que unem e antes de fazer alguma coisa estão ali fazendo oração para iniciar algum evento. Na hora que termina, se unem em oração, se agradecem, são gratas, se abraçam. Então, energiza, né? O abraço é um passe. Então, nós estamos vivendo também, se olharmos com os olhos do coração, essa mudança de postura, né? Nós temos muitas coisas negativas, mas também estamos ampliando muito o lado positivo. Todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas. Isso é fato. Todas as nossas infelicidades são consequências. E todos nós imploramos a ausência da dor. É o que a gente mais quer. A gente sente uma dor, meu Deus, tira essa dor de mim.
É momento de silenciar e falar onde é que eu estou sentindo a dor. Ah, eu estou na tristeza profunda. Deixa eu procurar na minha mente o que que aconteceu que me machucou, que me deixou triste. Eu estou magoada. Por que essa tristeza? Se eu não encontro nenhuma resposta de imediato, eu vou para uma oração, né? Eu vou buscar esse lenitivo, esse alívio. Então, é saber lidar com a dor. É deixar escoar esta água que no momento está suja. Mas seu objetivo não é nos punir, e sim disciplinar-nos, porque ela é a autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo. Nem que tenha que ser através da dor, a harmonia vigente no universo jamais cessa de atrair os indivíduos para si, a todos possibilitando repetidas oportunidades de reavaliação, de tomada de consciência e de um diferente recomeço. Gente, eu vou ficar por aqui hoje, que já são 19h58, eu vou entrar em uma aula agora. Espero que tenha alcançado o objetivo da gente falar. Nós vamos ficar um pouco falando agora da filosofia espírita, juntamente com a nossa dor, falar da sintonia com os espíritos que estão à nossa volta, com nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas condutas e adentrar quais são os remédios que a doutrina espírita fornece para o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio moral, o nosso equilíbrio interior, para a nossa disciplina, da nossa harmonia. Então, que Jesus abençoe a todos os lares aqui representados, que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa nos aconchegar, abraçar, nos trazendo o conforto que tanto precisamos, que as nossas mentes se abram para que as energias que estão acumuladas e que sejam negativas possam desfazer. Que Jesus nos abençoe para que o caminhar seja mais leve, porque o entendimento facilita e nos traz uma leveza, porque a compreensão ela faz com que possamos suportar as dores com mais harmonia, com mais tranquilidade. Jesus abrace o nosso planeta, o nosso Brasil, a pátria amada, essa pátria do Evangelho, que traz a todos os corações sofridos a esperança e a paz. E assim, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos da noite. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz.